Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso encontro com Jesus, encontro com a palavra, essa palavra que hoje nós retiramos do Evangelho de São Marcos, do capítulo 7, versículos do 31 até o 37. Jesus sempre nos apresenta algo de novo. Essa palavra viva, como nós aqui chamamos nesse quadro, palavra viva, sempre Jesus estará colocando na nossa direção uma seta nova para indicar um novo. Qual novo? Ele é sempre um novo na nossa vida. Jesus, ele não passa, muito pelo contrário. E também podemos dizer assim, ele não se atualiza. Jesus não precisa ser atualizado. Não. Ele, como Deus, ele sempre é. E o fato dele sempre ser, ele está sempre à frente do nosso tempo cronológico. Então, quando nós escutamos por aí ideias falando de que é preciso isso, é preciso aquilo, precisamos avançar nisso ou daquilo, como se Jesus estivesse atrasado em alguma coisa, não se fundamenta, porque ele não está atrasado em nada, ele está sempre à nossa frente. Graças a Deus, além de estar à nossa frente, está à espera de nós, à espera do nosso abraço, do nosso encontro. E quando nós paramos aqui um tempinho, e obrigado a vocês por acompanhar e meditar conosco hoje aqui na Obra do Coração, sou o Frei Francisco, essa palavra de nosso Senhor. É bom a gente crescer juntos, é bom a gente se apaixonar por nosso Senhor, cada vez mais se apaixonar por Ele. Ora, como Jesus nos cura? Essa pergunta eu coloquei como título do nosso vídeo, exatamente para que a gente possa parar um pouco para perceber como é o processo da cura de nosso Senhor na nossa vida. Aqui, nesse texto, Jesus ele está em uma terra pagã e ele cura um surdo mudo, não é? Vocês podem ler na descrição do vídeo, ele cura um surdo mudo e, seria mais uma cura, podemos dizer assim, já que Jesus fez tantas curas, não é? Mas aqui nós temos algumas coisas, 2 pontos que eu queria sublinhar, mais especificamente esse ponto, o como Jesus nos cura. Às vezes pensamos que nós precisamos de cura quando nós estamos doentes, e nós vamos ver nessa reflexão de hoje que não é bem assim. Não é bem assim. Mas antes de falar sobre isso, nós queremos aqui ver que Jesus, ele pede segredo, pede para que ninguém conte o que aconteceu ali quando ele realiza aquele milagre. E esses milagres que Jesus realiza, eles são como que o primeiro evangelho da salvação. Por quê? São esses milagres que vão construir uma fama em torno da pessoa de Jesus, em torno daquilo que ele anunciava. Então, aquilo que ele anunciava, a salvação, começa a ganhar uma proporção gigantesca, uma fama para a época, não é, estrondosa, extraordinária. Jesus não podia chegar, para se ter uma ideia, Jesus não podia chegar em nenhuma cidade abertamente. Se ele quisesse ficar um pouco mais tranquilo, ele tinha que chegar escondido. Mas se chegasse abertamente, não tinha sossego para ele, as pessoas procuravam. Ora, as pessoas também aqui nós percebemos que vão compreender
que nele se cumpre aquilo que o profeta Isaías falou sobre o Messias. Então, Jesus está anunciando a palavra em uma terra pagã, e estes reconhecem que aquilo que Isaías profetizou agora era uma realidade, agora estava acontecendo na vida deles. Eles estavam ali vendo com seus próprios olhos. Isso é muito interessante. Mas, chegando na nossa pergunta de hoje, da nossa reflexão, como Jesus nos cura, né? Veja bem, a cura, ela é processual. Você pode deixar aí no comentário também sua opinião, tá certo? Aqui nós estamos fazendo uma reflexão amistosa, uma conversa, e você pode também escrever aí como que você pensa, como que você vê toda essa questão. Então, vocês observaram que nesse processo de cura, Jesus está ali numa multidão e chega um homem mudo, surdo mudo, e as pessoas pedem para que Jesus impusesse a mão nele para que ele ficasse curado. Então, impor as mãos, vamos dizer assim, é um método de oração. Impor as mãos sobre alguém é um método de oração. Mas Jesus, ele não usa esse método, ele faz diferente. Ele chama a pessoa para outro lugar, mais afastado dali da multidão, digamos assim, chama para o privado, sai do meio do povo e chama para o privado. E aí no privado ele vai usar um outro método diferente. Aqui, Jesus coloca os dedos no nariz, no ouvido do homem. Depois Jesus vai cuspir e vai colocar a sua saliva na língua do homem. Veja que coisa estranha. Depois que ele faz isso, então ele olha para o céu e ele diz: abre-te, éfata. E o homem começa a ouvir e a falar. Surpreendentemente, o homem começa a ouvir e a falar. Veja bem, aqui nós encontramos então, nesse fato, nesta cura, ao mesmo tempo que um processo, ao mesmo tempo que alguns passos que Jesus utilizou para curar esse homem. Ora, então vamos lá. Nós também estamos o tempo todo sob esse processo de cura. Ora, esse processo de cura nos nossos dias, na nossa vida, se dá, eu poderia dizer assim, com dois atores. Primeiro, um ator é você. Segundo, o outro ator é Jesus. Para dizer assim, esse processo de cura se dá com duas pessoas, você e Jesus. Mas Frei, eu não estou doente, como que eu estou em um processo de cura? Sim, curar quer dizer salvar. A sanação, a cura de doenças físicas, isso é uma referência, são coisas que estão dentro de um processo de salvação. Mas a cura é salvar, é a salvação. Então, nesse processo de salvação está você e Jesus. Você que o busca, que procura, que vai até Ele, e Ele que, olhando para você, estabelece um modo como vai te curar, um modo como Ele vai te salvar. Então, Ele começa a agir na sua vida. E aí, a pergunta desse nosso encontro, como Jesus nos cura, nos faz então, nos chama a atenção. Eu preciso compreender como é que Jesus está conduzindo o meu processo de salvação. Eu preciso entender como Jesus está me levando para Ele. Quais são as portas que Ele está abrindo para que eu chegue mais facilmente até Ele. Como Jesus está me salvando. Volto a dizer,
A cura física, a cura, essas coisas que acontecem, milagres, tudo isso são fatos que vão acompanhar um processo amplo, um processo complexo, que é a sua salvação. Então, se você olhar agora para a sua própria vida, você vai compreender, é desse modo que Jesus está me curando. É desse modo que Jesus está me salvando. E eu agora percebo, agora eu entendi por que certas coisas acontecem na minha vida. Eu preciso passar por certas coisas para que esse processo de cura seja realmente uma realidade da minha vida. Então, que Deus nos abençoe e nos dê a graça de compreender como Ele tem nos curado, como é essa presença dEle na nossa vida. Que Deus nos dê a graça de acolher e sermos fiéis, darmos os passos. Veja que Ele chamou este homem para sair da multidão, para sair da aglomeração. E veja que Ele chamou este homem para o isolamento, para ficar a sós com Ele. Já observou como é que Jesus tem te chamado para deixar o mundo e ficar só com Ele? Para deixar as terras de pagãos, para ficar só com Ele? E lá Ele te cura, e lá Ele te dá a verdadeira vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus irmãos e irmãs. Deixe o seu comentário, compartilhe, curta esse vídeo e vamos assim construir esse projeto de evangelização. Palavra viva, que nos edifica, que nos santifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.